Jesus disse: olha, Pedro, eu te darei a chave da igreja para que você possa dar continuidade a esse trabalho. E Pedro achava que ser dono da chave da igreja, como Jesus disse, que ele seria, na oportunidade, o homem escolhido para tomar de conta da igreja aqui no mundo, sentiu-se, na verdade, naquele momento, o grande criador de uma nova era para nós. E isso foi o que prejudicou bastante Pedro. É porque ele imaginava que Jesus daria uma chave, uma situação material. Jesus ia dar uma chave, ia fundar uma igreja, um templo, ia dar a chave para que Pedro ficasse com essa chave ali, para no dia dos cultos, ele ir lá abrir a igreja. E era isso que Pedro imaginava que ia acontecer. Só que na verdade Jesus estava falando de coisas espirituais, mas Pedro não estava entendendo. Pelo modo em que Jesus se expressava juntamente ao povo, aquilo levava de uma certa forma a ira de muitos, e eles já falavam em matar Jesus, porque Jesus estava fazendo um grande movimento e o povo estava muito a seguir Jesus. Pedro, vendo tudo aquilo, imaginava: Jesus vai morrer e não vai me passar essa chave. É que quando Jesus morreu, e nós sabemos de tudo, depois de acontecer alguns movimentos importantes, como foi a ressurreição de Jesus, mas mesmo assim Jesus ainda ficou um tempo sem aparecer a eles. E nesse prazo em que Jesus ficou afastado deles, subiram, voltaram às suas atividades normais e foram. Pedro foi pescar juntamente com seus irmãos pescadores, alguns amigos que eram pescadores junto com ele, voltaram às suas atividades normais. E Jesus, voltando logo depois de alguns dias, Jesus procurou a eles e viu que eles tinham largado praticamente aquilo que Jesus tinha pedido para que eles fizessem. E Jesus, chegando uma certa vez até onde Pedro estava, Jesus ficou muito decepcionado com o que viu e falou a Pedro: mas eu te deixei para fazer um trabalho, você praticamente largou tudo aí de qualquer jeito. Não foi bem isso que eu pedi para vocês. Eu pedi uma certa responsabilidade para que cuidasse dessa igreja, desse povo que eu tinha passado para você. Mas Pedro não entendia. Pedro pensava que a igreja era templo, não era uma igreja espiritual, uma igreja de homens e mulheres. Isso depois, muito depois, é que nós viemos entender o significado dessa igreja que Jesus estava dando a chave a Pedro naquele momento. Mas Pedro não sabia nada disso. E Jesus fez algumas cobranças a Pedro, e Pedro disse: não, Senhor, mas a necessidade vieram também ao mesmo tempo, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tenho família, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Mas Jesus disse: não, mas aquilo que você me falou uma certa vez, quando nós estávamos falando sobre a responsabilidade, e eu procurei a vocês, o que vocês falavam sobre mim, você foi um dos que falou tudo certo, falou que verdadeiramente eu era filho de Deus. Isso me alegrou muito, e eu pensei que você também tivesse nessa mesma opinião de que cuidar das minhas coisas, cuidar das coisas que eu vou deixar na sua responsabilidade, seria importante para esse grande segmento que nós estamos querendo a partir de agora. E eu preciso de pessoas que verdadeiramente estejam de acordo com o que eu penso, estejam de acordo com o que eu quero. Começaram a conversar sobre outros assuntos, e Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama, Pedro? Eu disse: eu amo, Senhor. Voltou a conversar com todo mundo ali, falar sobre algumas outras questões, e depois fez essa mesma pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Pedro, já um pouco chateado com aquelas perguntas, e Jesus voltou a conversar novamente com os outros discípulos e olhou para Pedro e falou: Pedro, verdadeiramente você me ama? E Pedro: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pois é, Pedro. É importante que nós, não só para Pedro, mas nós também precisamos nos encaixar nessa situação, que a questão de nós amarmos a Jesus, e como nós falamos que amamos a Jesus, nós falamos com muita força, que nós amamos a Jesus, mas é importante que esse amor, ele seja transbordado, ele seja mostrado. Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou provar que verdadeiramente eu amo a Jesus? Essa é a grande pergunta que Jesus estava fazendo naquele momento a Pedro. Você me ama? Agora, se verdadeiramente nós amamos a Jesus, nós precisamos cuidar daquilo que Ele colocou em nossa responsabilidade. Isso não é só para Pedro, é para todos nós que fizemos um compromisso com Cristo, para nós pregarmos o seu Evangelho, para nós estar levando esse Evangelho a todas as nações, a todo mundo, a todo o povo. É isso que Jesus quer. E era isso que Ele cobrava de Pedro naquele momento, que nós precisamos ficar atentos. Por quê? Por que nós precisamos ficar atentos? Por que nós precisamos fazer isso agora? Agora! Eu preciso fazer isso agora, porque ainda tenho força para fazer isso.
E eu posso andar sozinho, sem ninguém me carregar. Eu vou para onde eu quero, volto. Eu faço o que eu quero, porque eu tenho disposição, eu ainda tenho forças para fazer. E Jesus, falando ali com eles, disse: olha, vai chegar o dia em que você não vai dar mais conta de fazer o que você faz hoje, e você vai ter que ser conduzido pelos outros. Então é importante isso para nós, que vai chegar o dia em que nós não vamos dar conta mais de fazer. E nós vamos ter que esperar pessoas para que possam fazer em nosso lugar. Mas como que essa pessoa vai fazer em nosso lugar? Aquilo que nós não ensinamos para eles fazer. É importante aprendermos isso, e é importante nós conduzirmos as nossas vidas no roteiro em que Jesus nos instruiu a fazer enquanto nós estamos aqui. E aprendemos muito com Paulo, quando ele diz: eu preciso ser aquela pessoa que tenho disposição a fazer aquilo que o meu Senhor Jesus me conduziu a fazer. Eu preciso fazer. Enquanto estava vivo, estava trabalhando em prol do reino de Deus. É por isso que Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. E é isso que nós temos que fazer.